Então, vou dar boa tarde de novo a todos, boa tarde, né? Bem-vindos ao MegaCons, número 150. Hoje a gente tem a professora Rosa Nader, com o tema binômio, ficha evolutiva pessoal e cosmovisão. São dois assuntos, então, complexos e que eles, ainda além de ser complexos, eles estão interrelacionados no binômio. Então, já passo a palavra para a professora Rosa para explicar para a gente aí esse tema. Então, boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Agradeço aí a oportunidade, o convite do Eduardo. Esse tema surgiu de dois cursos que eu fiz lá no Fundamentos da Evoluciologia. Um com o Eduardo Azevedo, que está conosco aqui, que ele deu aula sobre cosmovisão. E o Pedro Fernandes, que deu aula sobre FEP. E aí, quando a segunda aula ocorreu, eu tive assim um vislumbre de fazer um binômio que eu quero ver aí o que a gente acha daqui a pouco pelo debate, né? Então surgiu assim, por isso que vocês vão ver que na folha aí da introdução eu coloquei a definição de ficha evolutiva pessoal, que foi a que o Pedro apresentou lá, que era a definição do professor Valdo, a da cosmovisão, que foi o Eduardo que apresentou. E aí eu fiz uma elaboração também do binômio. Como vocês sabem, o binômio é uma operação mental, onde você tem dois elementos que você faz as associações mais simples. Assim, se for possível, a gente fazer alguma associação simples entre FEP e cosmovisão, né? Eu acho que nenhuma associação que a gente possa fazer entre esses dois elementos assim do binômio vai ser muito simples, mas a gente, pela definição de binômio, Só para lembrar que esse curso de Fundamentos da Evoluciologia, nessa segunda episódio, assim vamos chamar, a gente está trabalhando os 20 mega-atributos conscienciais propulsores da evolução, que foi colocado por professor Valdo Vieira. Então, tanto a FEP quanto a cosmovisão são mega-atributos propulsores da evolução. Tá? Então, por isso que eu estou falando que a associação simples é por causa da definição do binômio, mas eu acho que qualquer associação que a gente fizer vai ser mega, né? Porque são de mega-atributos, né? Mas a gente vai ver assim. E aí, eu procurei fazer uma pergunta para poder assim dar um start aí para a gente organizar aí o nosso debate. Mas antes eu coloquei uma ortopensata nessa introdução, que foi apresentada pelo Eduardo lá nesse curso de Cosmovisão, que foi dessa ortopensata, que eu tive a tal da associação com a FEP, né? Onde ele fala, aqui na verdade na ortopensata nem tem a palavra cosmovisão, mas a gente consegue vislumbrar, né, que na essência dela é uma questão de cosmovisão, que é essa ortopensata da autoinfluência, que está aí, a evolução da consciência é a expansão da influência pessoal no cosmos a partir do escritório, da residência, do quarteirão, do bairro, da cidade, da província, do país, do continente, do planeta, até chegar a influir na galáxia como um todo, né? Qual acontece com a consciência livre. Né? Então, essa ortopensata aqui é que foi o ponto assim que começou a me dar essa ideia que a gente vai debater aqui. E a pergunta, então, para a gente começar então, o debate, é considerando que os pensenes, ação, sentimentos e pensamentos, né, influem no cosmos, tá? Cada um a seu nível, né? A influência que eu faço no cosmos não é a mesma coisa que cada um de vocês faz, não é a mesma coisa que um serenão faz, não é a mesma coisa que a CL faz, mas nós influímos no cosmos, né? Outra coisa também muito importante é a autoconsciência, foi daí que eu peguei também, a autoconsciência dessa influência nossa no cosmos. Saber que a gente influi no cosmos é uma coisa. Reconhecer quais são as influências que a gente faz no cosmos é uma outra dificuldade, né? E
Então, aí eu apresentei o verbete aqui nesse trabalho nosso, do verbete Cosmofisiologia, do professor Valdo, que aí ele dá mais uma explicada, a meu ver, né? Que a cosmovisão da Conscienciologia é quando você aplica a exaustividade, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, o holopensene, a holomnemônica, a holobiografia, a holocarmologia e a holossomática. Ou seja, é tudo holo, é tudo muito junto, por isso que vai ser a cosmovisão que ele está querendo, né? Ela não contradiz, ao contrário, ela amplia o conceito dessa definição que foi dada aqui, que eu botei na primeira folha da introdução, que foi dada no curso lá pelo Eduardo, tá? Só que essa associação máxima de ideias, interação existente entre os acontecimentos com a própria realidade consciencial, é a síntese dessa outra aqui, que é do professor Valdo. Eu acho que ele destrincha mais um pouco o que é essa cosmovisão. Bom, aí depois eu achei no DAC essa transparacosmofisiologia, que eu acho que era o primeiro parágrafo desse verbete. Eu acho assim que também dá uma visão bem grande para a gente, sabe? E depois, ontem, no início da minha TENEPS, assim, eu tive uma expansão dessa questão aqui da cosmovisão vista como base, dentro de um efeito base. Sabe esse negócio de efeito base que você fala na economia? A economia cresceu tantos por cento, mas qual é a base de porcentagem? Sabe? Então, o efeito base. Se a base de porcentagem está muito pequena, crescer 100% não é nada. Se a base da porcentagem é muito grande, crescer 1% já é muito mais do que crescer, né? 100% às vezes de uma base muito pequena. E aí eu fiquei pensando, sabe, nessa reflexão da base de cosmovisão. Então eu pensei assim, isso veio ontem, assim, espontaneamente, eu acho que é por isso que eu quero falar com vocês. Veio assim, ó, se eu tomar a galáxia como todo, né? A Terra, para mim, eu ficar pensando na Terra, na qualidade do ar da Terra, então, é um egocentrismo, assim, é um ego, como ele diz, é uma egovisão. Não sei se dá para entender. Aí, se eu começar a pensar, tomar como base a Terra, aí, ó, pensar no Brasil já é uma egovisão. Deu para perceber como é que funciona isso? Aí, assim, se eu estou tomando como base, né, o Brasil, pensar em Foz do Iguaçu é uma egovisão. Aí a gente pode voltar ao contrário, né? Como é que a gente sai de uma egovisão e vai para uma cosmovisão? Aí que esse verbete da para-trans-cosmofisiologia ajuda a gente. Quando ele coloca aí planeta, sistema solar, galáxia, bilhões de galáxias, né? Ele faz duas enumerações. Uma da cosmologia, para a gente começar a pensar grande, e outra da conscienciologia, que eu não sei se vocês chegaram a ver. O último item 10 são trilhões de consciências mais evoluídas do que a CL. Imagina você pensar num negócio desse, né? Então, assim, você vê que a cosmovisão da gente, a partir de um plano base, assim, pode variar de montão, né? Aí eu achei muito interessante esse verbete, a gente não sei se vai dar tempo ou não, mas de debater tudo, porque é muita coisa, né? Mas eu acho que fica aí para uma leitura de vocês. Aí, como eu já sabia que vocês já tinham debatido a FEP, eu só selecionei de todas aquelas ortopensadas que foram debatidas aqui já, eu só selecionei aquelas que falavam da reverberação da FEP, porque uma da problemática da gente entender a FEP, o alcance da nossa FEP, é essa, assim, ó, eu faço uma coisa e eu vejo que aquilo deu tal resultado. Aquilo, para mim, está na minha FEP. Eu posso até esquecer, mas aquilo está gravado na minha para-memória.
Agora, o que que aquilo reverberou? Sabe aquela pedra que você joga na água, que vai, aquelas ondinhas, que eu já não tenho noção mais daquilo, né? E aquilo vai reverberando. Então, se alguma coisa que eu fiz, aquilo reverberou, saiu do meu campo de visão, do meu campo de compreensão, do meu campo de cognição, mas aquilo fez bem a alguém, alguém produziu com aquilo, aquilo vai estar na minha FEP, né? Então, como é que eu vou ter noção da minha FEP? Entenderam? Aonde que entra a FEP junto com a cosmovisão, né? Então, não sei, depois a gente vai debater mais. E, por último, eu fiz também uma seleção das ortopensatas da cosmovisão, mas aquelas que davam uma noção de como é que a gente podia ampliar a cosmovisão. É claro que agora eu fui dar uma selecionada aqui para ver, não são todas que para mim ficaram claras nesse sentido. Mas, por exemplo, a 14, ela diz uma coisa muito interessante para a gente aumentar a cosmovisão, que é pensar de modo contrário àquilo que a gente viu ou que a gente teve de informação. Teve informação X, pensa no não X. Quando você vai fazer esse contraponto, isso tende a aumentar a sua cosmovisão. Aí pensar em atacadismo. Eu não vou falar tudo para não estragar o nosso debate, né? Mas só para dar uma visão assim. Participar do curso intermissivo foi assim um ampliador da cosmovisão da gente, né? Ir para o holociclo, olhar o cosmograma, amplia, e aí por diante, tá? Então, só para vocês entenderem como é que eu organizei essa ficha, né, de trabalho aqui da gente. E aí, a gente agora começa o debate. Vamos lá. Ô, Rosa, só queria comentar que esse verbete do para-trans-cosmovisiologia, ele é muito interessante, né? Eu gosto muito dele. E eu estava vendo uma tertúlia, que são 2 tertúlias antes do professor Valdo trazer esse verbete do DAC para discussão. E eu estava lembrando que essa ideia dos trilhões de consciex mais evoluídos do que a CL foi passada para o professor Valdo por uma consciex chamada Cosmólogo. Não sei se você deve lembrar dela, né? Ele falou que era bem avançada, lá tipo semi-consciex, e era amiga do Hayek. E ele falou que essa consciex é que falou para ele, olha, é importante estudar os trilhões de consciex depois da CL, porque a partir disso é que a gente vai ter noção da evoluciologia mesmo de verdade. Porque o que a gente estuda na escala evolutiva é um recorte da realidade, né? Nem é o mais importante. É importante para a gente, claro. Mas nem é muito relevante se você pensar nessa linha que vai depois da CL, né? Isso é muito maior. Agora eu vou falar uma outra curiosidade na minha pesquisa que eu descobri. É que esse verbete foi colocado no dia 5/9 de setembro, né, de 2012. Era justo um verbete que a Mabel estava defendendo, que era desbloqueio do laringochakra. Isso, exato. E aí foi nesse verbete que chegou, nesse dia que chegou o transmentor, com mais 6, assim, daqueles grandões, e que falou para o professor Valdo falar para a gente da liderança interassistencial, que estava no momento de falar para a gente. Eu acho bem, assim, bem energético, assim. Foi uma data interessante essa, né? Então, acho que vale a pena, né, falar sobre isso. Agora você vê, só para complementar, como essa ideia também da liderança intermissiva ampliou nossa cosmovisão, né? E, ao mesmo tempo, vai dar uma noção exata da nossa FEP, porque quem for para a liderança intermissiva é o maior indicador da FEP que a pessoa pode ter, né? Quer dizer, que ela está em condições de fazer isso. Agora, eu não quero, sem querer fazer propaganda, mas assim, no livro volume 2 do Círculo Mental Somático, tem um círculo mental somático chamado Paraconscienciólogo. E o professor Valdo explica muito bem, assim, sabe, o que é o primeiro tempo, o segundo tempo. Se vocês não leram ainda, vale a pena ler. Entendeu? Só porque para complementar essa informação aí que o Eduardo está dando aí. O César Machado, ali no chat, ele perguntou o seguinte: a FEP é algo que a gente possa ler ou se conscientizar em seus diversos detalhes? Se não, vale a pena ficar se preocupando com ela?
Bom, eu vou responder, depois vocês vão falando também, tá? Mas assim, ó, eu acho que vale a pena, por quê? Porque, como o professor Valdo colocou, vai dar a dimensão de quem você é mesmo, sabe? Foi uma outra discussão, né, Eduardo, que a gente teve. Por que, que o professor Valdo colocou a FEP como um dos mega atributos propulsores da evolução? E aí cada um tem uma ideia sobre isso. A minha ideia sobre isso, por que, que ele considerou a FEP um mega atributo? A minha opinião, e depois o Eduardo pode falar dele, de vocês também podem falar o que vocês pensam, mas para mim é assim, ó, porque a FEP, ela me dá o nível da minha condição de raciocínio, do conceptáculo que eu tenho, sabe? A FEP é um retrato do que eu sou. Então, quando diz que a FEP é um mega atributo meu, me dá a condição, me dá assim, qual é a tua condição de conceptáculo, de receber as informações, processar as informações, tirar proveito das informações. É o teu nível, entendeu? Por isso é que eu acho que é. Tem um trivocabular do DAC que o professor Valdo diz que o paracérebro é a nossa parapsicoteca, né? Ou seja, que é aonde a gente vai ter a noção perfeita da nossa FEP, tá? Então, só que uma questão que a gente pode levantar aqui também existem aqueles efeitos que não estão ainda gravados no paracérebro, porque a gente não teve ideia ainda de que aquilo aconteceu. Né? Quem gerencia a FEP é o evoluciólogo, eu estou falando, gente, o que eu li, tá? O que eu estudei, que gerencia e ele consegue ver que está tudo, independente dele ver ou não, né? Por exemplo, a gente só tem consciência daquilo assim, mais ou menos mais tátil para a gente, né? E ele não, ele tem uma visão mais cosmofisiológica. Mas é um paramecanismo que está tudo gravado nessa ficha. Agora, eu não acho que seja uma ficha igual um BO da polícia, sabe? Que você imprime e tem lá o BO. Eu acho que é tudo muito energético, né? Então, assim, por exemplo, aonde que funciona isso? Na parapsicoteca. Você vai para lá e aí aquele ambiente ali, ele faz, por causa de vínculo energético, né? Ele faz você rememorar coisas que estão ali e consegue fazer com que você tenha vínculo com coisas extraconsciencial, que aquilo vai é como se fosse uma telepatia, como você fosse absorver aquela energia do cosmos e que diz respeito a você. Aí você vai entender algumas influências que ocorreram a partir de você, que você não tinha noção. Não sei se eu me fiz entender, é complexo isso, né? Porque uma coisa que a gente viu é que assim, ó, a grande maioria, não sei se eu não posso dizer que é a grande maioria, mas tem uma parte que está gravada no seu paracérebro. Aquilo basta você fazer um download. Mas tem uma coisa que essa é a parte intraconsciencial, né, do micro-universo. Mas tem uma coisa extraconsciencial, fora. Essa fora, daí que nasceu a minha associação de ideias com a cosmovisão, entendeu? Você vê, Rosa, tem, por exemplo, a TENEPS, né? A gente é o passe para o escuro. Você não sabe a assistência que faz lá e não sabe a magnitude daquilo que você faz. Isso é um exemplo. Outra coisa que eu acho também, às vezes você na sua cabeça, na sua consciência, você acha que está ajudando e de fato está atrapalhando. Atrapalhando. Você acha que é o amparador e você é o assediador. Então, isso aí, eu acho, como que isso entra na FEP? É uma boa questão, né? E tem o contrário também, Eduardo. Tem uma ortopensata que agora procurar aqui vai perder tempo. Mas ele diz assim, às vezes a pessoa tem um poder, faz coisa errada naquele poder, mas aquilo reverbera positivamente para outro, entendeu? A consciência é uma coisa assim, uma caixinha de surpresa, entendeu? Mas ainda assim, né, esse exercício de amadurecimento consciencial no intrafísico, para que a gente consiga diminuir em certo nível o gap do nosso cérebro com o nosso paracérebro, ele é um exercício que está relacionado a uma gama de desenvolvimentos conscienciais que a gente busca aqui no intrafísico, né? Inclusive de acesso não só
as informações que compõem a nossa FEP, que estão relacionadas às informações que compõem a nossa PROEX, que estão relacionadas às informações que compõem as escolhas dessa auto-organização aqui intrafísica, de grupo karma e tal. Então, tem uma série de aspectos que estão relacionados a essa diminuição desse gap, que ela nunca vai ser total, quer dizer, nunca, não sei, né? Mas assim, ela dificilmente vai ser total, mas quanto menor esse distanciamento, mais informação a gente alcança, né? É por isso que alguém, eu não sei se foi aqui que falou, já estou misturando um monte de debate aqui, mas quando você fala em polimatia, versatilidade, isso vai azeitando o seu cérebro para fazer uma correspondência maior com o paracérebro, entendeu? Porque a gente ainda muito intrafisicalizado é um paradoxo, né? Porque o paracérebro fica, teoricamente, na cabeça do psicossoma, que quando a gente está aqui nesse debate, está tudo junto. Então, o paracérebro está muito próximo do cérebro, mas ele não consegue alcançar, o cérebro não consegue alcançar, a gente não consegue alcançar e pensar de paracérebro, né? Por causa do restringimento. É um paradoxo isso, né? O meu paracérebro não está lá na China, está aqui comigo, entendeu? E assim, está aqui dentro, e eu não consigo pensar com aquilo. Mas assim, sempre, né? Ou totalmente. Mas assim, o que vai azeitando que uma coisa fique com a outra, fique em contato com a outra? É a polimatia, a versatilidade, porque é você conhecer muita coisa, estudar bastante, e ao mesmo tempo flexibilizar a mente, né? O raciocínio, trabalhar o raciocínio, né? Ligar para os detalhes e ao mesmo tempo olhar para o não detalhe, para o geral, fazer análise, fazer síntese, fazer contraponto. Tudo isso vai elastecendo aí o nosso cérebro para poder ser capaz de fazer o primeiro transe, né? Que é o transe intelectual. Depois, se vocês quiserem ver, tem um paratransiologia, eu acho que é o nome do verbete, que fala sobre esse bitranse heurístico, né? Que aí tem, você primeiro faz, um primeiro tempo, é o tempo do transe intelectual. É você estudar, é você relaxar, é você fazer tudo de bom, ter higiene consciencial, tudo que a gente já leu aí na conscienciologia, né? Trabalhar as energias, principalmente as energias. Aí, quando você está bem azeitado, né, entre o cérebro e o paracérebro, aí você consegue fazer o transe parapsíquico, que é o transe onde aparece uma outra consciência, que é a consciex. Então, a pergunta assim, mais básica que a gente se faz, assim, essa informação que eu obtive é minha mesmo ou é de uma consciex? Entendeu? Eu até estava conversando outro dia com a Zilá sobre isso. Eu, pessoalmente, não fico muito pensando nisso, não, sabe? Mas, assim, pelo que eu estudei nesse verbete, quando é o parapsiquismo, assim, de ideias novas, é aquela ideia, assim, muito, muito, assim, além do que a gente pode imaginar. É que a gente sabe muita coisa que a gente ainda não tem condições de saber que sabe? Ainda não baixou o download ainda. Mas o que eu acho por exemplo, você senta para escrever. Pode ter amparador ali, mas ela não vai ficar ditando para você. Ela não é professora primária, tá? Não vai ficar fazendo aquele ditado para você copiar, né? O livro é seu. Então você vai, mas quando ela joga bastante energia para você, o que acontece? Limpa tudo ali e aí você faz um contato com o teu paracérebro muito mais tranquilo. Eu não estou dizendo que ela não vai te inspirar, ela pode te inspirar, mas ela vai te inspirar, vai por aqui, não vai por lá, ou aquilo tudo muito limpo, você já vai mesmo baixar os downloads sem problema, né? Essa é a minha visão, sabe? Agora, quando ela passa uma ideia nova, uma verpom, aí é uma verpom, não é uma ideia assim que alguém já escreveu e você só faz um recorte, entendeu? Eu acho que assim, fazer um recorte, eu, por exemplo, eu tenho pouquíssimas ideias inovadoras, assim, eu tenho uma assim que eu tenho da minha prática vida, assim, mas assim, o resto o que eu mais faço é fazer um alinhavo. Aí tem o professor Valdo uma vez
uma ortopediata dele, que ele diz que se você estuda várias coisas e pega vários contextos assim, ou que ele escreveu, ou que outros autores daqui da Conscienciologia escreveram, e faz uma síntese daquilo, que aquilo é uma verpom, aquilo é uma coisa nova. Porque você deu um recorte novo, entendeu? Mas, assim, para mim isso é uma capacidade muito intelectual, não é uma capacidade parapsíquica, assim, de receber uma nova ideia. É a impressão que eu tenho. Agora eu quero que vocês debatam. Mas, Rosa, a ideia, por exemplo, de juntar FEP com cosmovisão, às vezes é uma sugestão de amparador, né? Você está fazendo uma conexão, e dessa conexão vão surgir outras, né? É aquela coisa da análise e da síntese, né? Dessa síntese vão surgir outras análises e assim vai. Se você pensar bem, não tem nada novo no cosmos. Tudo já está aí há muito tempo. E outra coisa, quem não sabe é a gente, né? A gente é que não sabe. Às vezes, quando você pega essa informação e você prepara ela, molda, coloca de uma forma que até que seja inteligível, essa organização, às vezes, é a contribuição que a gente faz. Não é da ideia em si, né? É da forma de apresentar. É isso que você está falando, né? É isso que eu estou falando, entendeu? Então, não é para a gente se martirizar um pouco com isso, não, entendeu? A gente está fazendo. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer é fazer isso por enquanto, sabe? Estudar bastante, juntar coisas, fazer sínteses de uma análise mais bem elaborada. Entendeu? Quando você faz isso, você está produzindo um produto novo. A ideia, às vezes, não é tão nova, mas ela passa a ser nova quando o produto é novo. Não sei se eu me fiz entender, gente. Então, assim, eu acho que é legal isso, sabe? Agora, por exemplo, né, para ser sincera com vocês, quando eu fui fazer a pergunta, eu olhava para essas coisas que eu tinha do dia lá que saiu a minha ideia do binômio. Eu olhava, mas que ideia foi que eu tive? O que eu li aqui? Eu acho que eu li errado. Eu não recuperei mais, entendeu? Eu acho que era, quer dizer, eu recuperei, eu sei o que é, mas assim, na hora que eu lia aquela ortopensata, eu já não enxergava aquilo que eu enxerguei no dia. Aí você pode imaginar, ou era o ambiente muito energizado que me expandiu, né? A intelectualidade, porque o transe intelectual é um transe também, não é, né? O que eu digo, a diferença eu estudei mais isso, né? O transe intelectual do transe parapsíquico. O transe intelectual existe um transe, só que é de você com você mesmo, paracérebro para o cérebro. E o transe parapsíquico é de o seu paracérebro para um outro paracérebro, tem uma outra pessoa ali. Então, mas eu não me preocupo muito com isso, não. Viu? Eu só, quer dizer, eu quero estudar, eu estudo para poder deixar claro que eu preciso de malhar bastante o meu cérebro, senão eu nunca chego no transe parapsíquico, né? Tem que malhar bastante, entendeu? O César está na fila para falar. César? Posso só fazer um comentário, Bárbara, em cima disso, só para não perder o lance, né? Porque eu percebo isso muito que a Rosa fala também quando chega uma inspiração do amparador. E o que eu percebo é o seguinte, Rosa, quando chega o amparador e ele te envolve a sua psicosfera, naquele acoplamento, ele não te passa só a ideia, ele passa um pouco da cognição dele, da forma de entender. É uma expansão da consciência por ele, não por você. Então, na hora fica claro, fica muito lógico. Depois que você só tem a ideia, não tem mais a cognição dele, a ideia é a mesma, mas a gente é que fica mais burro, né? Talvez. Gente, da onde eu tirei isso? O que aconteceu que eu tirei isso? Eu não consegui enxergar a lógica que eu tinha enxergado antes. É aquele negócio, né? Perto lá no Holociclo, quando eu estava lá trabalhando perto do professor Valdo, eu era super inteligente. Aí Aí o que tem que fazer? Quando eu chego aqui no meu campo de trabalho, eu tenho que malhar bastante para ficar inteligente igual, entendeu? Senão eu não vou conseguir produzir, é isso. Eu acho que esse trabalho da gente de estudar bastante, uma da técnica de ampliar a cosmovisão é estudar o corpus da Conscienciologia a fundo, assim, sabe? Está escrito isso no Moto Pensado aqui. César, pode falar. Vamos lá, gente.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre esse assunto, né? Uhum. Ao meu ver, se existe uma FEP, ela tem que estar dentro do paracérebro da consciência. Não existe outra possibilidade para isso, certo? De alguma forma codificada, ela estará ali. Se existe uma FEP fora do paracérebro de uma consciência, ela deve estar de posse aí do evoluciólogo, mas não só dele, da equipe dele também. E isso decorre da incapacidade do evoluciólogo e da sua equipe, já que eles não são consciências livres, de memorizar, guardar todos os inúmeros detalhes de, sei lá, quantas milhares de consciências que estão sob sua supervisão. Então, é razoável crer que eles tenham algum tipo de paratecnologia que espelha aquilo que está em nossos paracérebros e que vai sendo constantemente alimentada. Essas FEPs ficariam lá para que eles possam consultá-las e, eventualmente, tomar decisões que afetem uma ou mais consciências, afinal, todo mundo é interligado. O Valdo Vieira dizia que a FEP ela era zerada quando a consciência passava por uma transmigração. Então, isso significa que, quando você é transmigrado, você não perde seus atributos, você mantém seus atributos conscienciais. Mas se a FEP é zerada, quer dizer que a FEP deve ser, de fato, um arquivo que fica guardado em algum lugar, e ele simplesmente é descartado, na medida que a consciência é transmigrada, e uma outra FEP talvez seja constituída de alguma forma naquele planeta para onde a consciência vai. Uma FEP, para ser entendida na sua totalidade, implicaria na pessoa conhecer os detalhes de todas as suas existências naquele planeta. Em tese, nós poderíamos ter aí pelo menos umas 100 vidas e uns 100 períodos intermissivos aqui na Terra. Então, para que a gente conheça a nossa FEP, para valer, nós temos que conhecer, no mínimo, a grande maioria dessas existências e esses períodos intermissivos também, o que me parece ser uma tarefa bastante complexa. Então, eu vejo assim para mim, me parece muito difícil a pessoa assim, não, você vai conhecer, vamos supor, né, esse pensamento, não, você vai avaliar sua FEP, você vai conhecer sua FEP. Eu acho isso uma tarefa assim, muito complicada, certo? Acredito que em algumas circunstâncias, os amparadores possam pegar algum detalhe da FEP da consciência e mostrar para ela, dentro do processo, aí, desde que ela tenha maturidade, para que ela tenha conscientização de alguma coisa. Mas eu acho que isso aí é uma ficha muito complexa, muito grande, para ser até apreendida por nós mesmos, que a gente tivesse a oportunidade de fazer isso, por exemplo, por meio de uma projeção. Por fim, assim, me causa sempre um incômodo algumas afirmações que se faz, onde as pessoas falam, tipo assim, não, porque você vai colocar isso na FEP? Não, eu vou fazer isso para colocar na minha FEP. Me parece estranho isso. Será que a gente tem que se preocupar com um registro que está guardado em algum lugar para nos apoiar, para nos dar assistência? Será que a gente tem que se preocupar com isso, fazer algo para pôr na FEP? Me parece estranho isso. A Renata está falando aqui, ó, uma coisa que eu ia falar também, e eu quero ver se mais alguém concorda com a gente. Não é a FEP que a pessoa perde quando ela é transmigrada. O que perde é os laços de interprisão com a gente. Eu não sei se vocês já viram sobre isso, ou seja, a FEP dela, ela carrega sempre com ela. Agora, a questão toda da FEP, deixa eu dizer como é que eu vejo a FEP, né? É assim, ó, é a lei de causa e efeito, que não é nenhum evoluciólogo que vai ficar registrando. Ele é capaz de ler os registros, ele é capaz de fazer um acoplamento com a gente e ver tudo o que acontece com a gente, pela capacidade dele. Mas é a lei de causa e efeito. Então, por isso é que, às vezes, uma coisa que a gente fez aqui, ó, sem noção, né? Que tem essa gíria assim. Eu fiz sem noção, mas aquilo repercutiu. Alguém percebeu aquilo e aquilo foi frutífero para a pessoa.
eu não tenho a menor ideia de que aquilo aconteceu, mas reverberou positivamente para ela deu frutos, a lei de causa e efeito, ela já vai contabilizar na minha FEP, entendeu? É como se fosse uma rede, né? A gente está todo mundo interligado um com o outro numa rede. Se eu mexo aqui, olha, eu vejo que mexeu em volta de mim, mas eu não vejo a partir de quem estava em volta de mim. O que ela mexeu, eu já não consigo ver mais adiante. Mas pela rede, aquela coisa bem longínqua, infinito longínquo, ela já vai voltar pela energia e vai acreditar pela causa e efeito, vai acreditar aqui. Entendeu? Por isso que tem com causa, tem um monte de coisa. Então, eu não acho que é o evoluciólogo que sai de caderninho anotando o que cada um fez. Não é isso. É como o professor Valdo dizia, ó, esse estalo de dedo aqui ficou no cosmos. Entendeu? Está no cosmos. Em algum momento da minha vida eu vou lembrar, posteriormente, que eu fiz esse estalo e esse estalo ficou no cosmos. Então, qualquer coisa que a gente faz fica registrado no cosmos. O problema da ficha evolutiva é quando você faz o centramento naquela ideia ali da ficha evolutiva, que aquilo tudo atrai ali para você, vem todas as informações para você. Por isso que tem a psicoteca. A psicoteca é uma paratecnologia para agilizar isso. Você entra ali e aquilo vem tudo para cima de você. E aí vem o que tem dentro do teu paracérebro que você ainda não conseguiu rememorar e aquilo que está fora do seu paracérebro que você pode ter noção. E aí por isso que o binômio aqui que eu estou propondo, porque no dia lá da aula eu falei assim, gente, então, à medida que você vai colocando a cosmovisão, desenvolvendo a cosmovisão, a tua FEP vai convergindo para o teu paracérebro, ou seja, para a intraconsciencialidade. Ou seja, à medida que você tem uma cosmovisão muito grande, você já não tem mais nada fora de você, você só tem você. É como se você tomasse conta de tudo, aí você passa a tomar conta de tudo. Foi daí que surgiu a minha ideia do binômio. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Só uma coisa que eu acho assim, importante também a gente pensar nesse sentido, porque quando o César falou assim, mas como é que a gente vai ver a ficha toda, né? Essa questão. Eu vejo assim, hoje, na minha atual vida, é relevante que eu tenha acesso a toda a minha ficha evolutiva pessoal? Ou é relevante que eu tenha acesso aos aspectos da minha ficha evolutiva pessoal que tem relação com a minha atual vida intrafísica e a atual proexis? Porque é tanto que assim, ó, se a gente pensar até na nossa manifestação, no âmbito dos traços e tal, a gente não manifesta tudo que a gente já adquiriu. O meio, as relações, a organização intrafísica, a organização dos próprios componentes extrafísicos também, isso tudo influencia. Então, eu não sei se para a gente é relevante esse acesso à ficha total. Ao mesmo tempo que eu acho interessante esse exercício de cosmovisão que a Rosa está propondo. Porque se a gente também fica... E eu penso muito no que o Valdo falou, quando ele falou que lá em 1100 ele começou a acessar alguns vislumbres do que estava acontecendo em relação à reurbanização, né? E aí ele até brincou, falou assim, nossa, eles devem ter pensado, quem que é esse cara aqui aparecendo, né? Metendo o bedelho aqui. É um pouco disso, assim, quando a gente começa a expandir, a gente começa a ter ideias que também são mais expansivas, mais avançadas, e a gente vai tentando fazer esse exercício do que a gente já falou aqui antes, da entrada no fluxo do cosmos, né? A gente vai tentando pegar ali o que está nesse fluxo, tentar pegar informação, pescar alguma coisa. E aí eu acho que isso é relevante. Mas no acesso específico à ficha, eu acho que a gente tem que, talvez, se preocupar um pouco mais com o que está relacionado, as informações necessárias para o momento atual nosso evolutivo, né? Eu só acho que vale a pena pensar nessas coisas, sabe, Bárbara, porque a gente aí começa a perceber que a lei de causa e efeito, ela é implacável, entendeu? E eu acho assim, que eu vi isso em algum lugar, agora eu não vou saber dizer para vocês, nem se está aqui dentro dessas autopensatas, mas assim, que a gente deve fazer assistência sem pensar no retorno, mas deve também fazer assistência pensando no futuro da gente, entendeu?
ajudar aquilo que é capaz de ajudar os outros sem pedir, sem querer nada em troca, né? Não vai fazer bem para o outro só porque a gente vai ganhar alguma coisa, não é isso. Mas a gente vislumbrar o que a gente vai estar construindo de futuro. Tem um verbete do professor Valdo que é para a construtura. Eu acho esse verbete impressionantemente bom. Que ele diz isso, a gente desde o vírus até o serenão, a gente veio construindo a nossa construtura, ou seja, a caixa craniana, vamos chamar assim, né? Metaforicamente. A forma de você, o conceptáculo, como é que você raciocina, como é que você recebe as informações e apreende aquilo, né? Primeiro, a gente colocou muita coisa de instinto no nosso micro-universo consciencial. Aí depois você vai agora, depois que a gente virou Homo sapiens sapiens, a gente já tem um córtex. Então agora a gente tem que se preocupar de substituir esses instintos por alguma ação, com algum reflexo mais assim, racional, mais, sabe? Então, assim, saber isso, teoricamente, não resolve muita coisa. Mas, assim, você já começa a ter mais responsabilidade em começar a pensar nisso, sabe? Então, assim, se você tem uma reação instintiva, puxa vida, eu já fiz isso, né? A gente sabe essas coisas todas, sabe, Bárbara? Mas quando a gente vai vendo, assim, os detalhes, sabe? Essa paraconstrutura, que o que a gente a gente construiu. Então, a gente pode construir o futuro. Tem uma expressão que eu gosto muito no Nexo do Autopensado, que é o póstero de si mesmo. Entendeu? Você tem um passado de si mesmo, que é viver agora o que você já viveu em outra vida. E o póstero de si mesmo é você preparar a próxima sua vida. O que você quer viver na próxima vida. Entendeu? Então é pensar no futuro. Então, como é que você vai construir o póstero de você mesmo? É criando todo um, né? Aí tem a Nilza, tem várias pessoas aí da conscienciometria, né? Que é preenchendo os trafais, cuidando aí qualificando os trafores e dando um jeito aí nos trafalhos, né? E isso é para a construtora, você vai construindo o seu micro-universo consciencial, entendeu? E isso é o quê? Você vê o futuro. Então, eu acho que quando eu li essa coisa da FEP, assim, eu não tenho ilusão, né, de que eu vou imprimir minha FEP ali mais adiante, não é isso. Mas assim, eu saber o que entra, o que não entra, não é também a preocupação de ter a minha ficha limpa ou ficha suja, ou ficha azul, ficha vermelha. Isso são metáforas que a gente faz, né? É o quanto é que eu posso produzir a favor do cosmos, a favor das pessoas, a favor de mim também, né? Porque eu sou o cosmos também, né? Entendeu? Então... Ô, Rosa, a Luísa mandou... A Luísa escreveu no chat, mas eu não sei se ela quer falar ou se ela prefere que eu leia. Luísa, você quer falar? Eu posso falar, assim, na verdade... Obrigada. Eu estava pensando, assim, por alto aqui, que quando a gente comentou quando vocês comentaram sobre acessar a ficha, se a gente vai, em algum momento, né, ler isso, né? Mas eu fiquei pensando, assim, muitos relatos no período, assim, quando está ocorrendo a dessoma, das pessoas reviverem, né, os momentos mais importantes da vida, né, fazer parece que dá um resumo, né? E aí eu pensei, será que isso não é um acesso daquilo que foi inscrito na ficha, da nossa ficha, no que a gente fez nessa vida, né? Não sei, estou pensando aqui. Eu concordo com você, porque é a visão panorâmica, né, que você está falando? Isso. Mas isso aí está dentro do paracérebro. Tem muita coisa que ainda não foi recuperada aí nessa visão panorâmica. Entendeu? Mas eu acho que é um bom começo, né? É um bom começo, tem a visão panorâmica. Para saber o que a gente fez de bom, de ruim, enfim. Para saber o que espera depois da dessoma. Fala, Eduardo. Eduardo. Não, eu acho que o Hercílio aqui ia falar, né? O Hercílio falou alguma coisa? Não, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão que Rosa estava falando aí agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão ouvindo? Aham. Tá bom, né?
Bem, Rosa, sobre essa questão da lei de causa e efeito, né? Eu estava pensando, eu tinha até escrito aqui, né? Eu acho que isso aí é fundamental no nosso processo da FEP, né? Porque em função da nossa FEP vem sendo construída, né? Desde quando a gente não tinha nem conhecimento dela, né? Ela já vinha sendo construída, ela já vem, de acordo com do papel que nós vimos desempenhando, nós já vimos construindo essa FEP, né? E a partir da lei de causa e efeito, eu acho que aí a gente pode começar a avaliar como é que a gente vem atuando e como é que está a nossa FEP, né? Eu observo assim, eu vejo que aquilo que você faz é a repercussão daquilo que você tem com aquela ação que você fez, né? Então, eu acho que aí entra a lei de causa e efeito e a gente começa a entender, né, como é que está a nossa FEP, né, que eu acho muito importante, até para, inclusive, a gente ampliar a nossa cosmovisão. E à medida que a gente vai qualificando a nossa FEP, a gente pode ir aumentando essa nossa cosmovisão, né, através do conhecimento, da pesquisa, do estudar e tal, e também da parte prática, né, porque eu acho que uma coisa muito interessante aí é você colocar em prática tudo isso que você vai adquirindo de conhecimento, né? Você vai ampliando e você vai trazendo para a sua realidade. Então, eu acho que essa condição da lei de causa e efeito ela é muito importante. E porque eu vejo que a FEP ela vem sendo desenvolvida mesmo quando a gente não sabia que estava construindo essa FEP. Os nossos melhores atos, as nossas... elas foram acumulando ali, né? Mesmo quando a gente teve uma administração meio desastrosa, mas a gente teve algumas coisas positivas dentro daquele contexto. E a repercussão disso foi muito grande. E essa repercussão ela vai influir na nossa atuação hoje, entende? Então, eu vejo por aí. Eu não sei o que é que vocês acham disso. Eu acho ótimo. E outra coisa, Cecília, você me lembrou uma coisa bem, bem legal que eu estava estudando esses dias aí, que é a expressão autocosmovisão, que o professor Valdo às vezes usa esse auto como sendo aquilo que é da gente. Por exemplo, autodiscernimento, é o discernimento que eu tenho, né? Aí, quando ele usa autocosmovisão, em todas as vezes que ele usou autocosmovisão, ele estava querendo se referir à cosmovisão que eu tenho de mim, não à cosmovisão que eu tenho do universo, entendeu? E aí ele diz, aí é para o pessoal lá da conscienciometria, que a melhor autocosmovisão, ou seja, a melhor visão que eu tenho de mim, começa pelo conscienciograma. Que o conscienciograma já é um disruptor assim, da cosmovisão, mas é da autocosmovisão. É da cosmovisão que eu tenho de mim mesma. Ou seja, é o que mais aproximadamente a gente pode ter da nossa FEP aqui ainda no intrafísico, né? Entendeu? Aí eu acho bem legal, assim, porque a nomenclatura às vezes ajuda a gente a entender, né? E quando é a cosmovisão, assim, de tudo, ele não coloca o alto, sabe? Ele coloca o alto para você ver a sua intraconsciencialidade. É só para... Eu acho que quando a gente vai melhorando essa FEP, a gente vai se integrando com o cosmos, né? Então, essa cosmovisão, à medida que a gente vai se integrando mais com o cosmos, essa cosmovisão ela vai aumentando, né? Automaticamente. É isso aí. Então, eu vejo por aí. E quanto mais você aumenta a cosmovisão, mais você se integra com o cosmos, mais você conhece a sua ficha, porque você tá é como se estivesse abarcando todo o cosmos, assim, você é você também é o cosmos. Eu costumo dizer, sabe, que assim a gente fala cosmos, o que é o cosmos, gente? O cosmos somos nós, entendeu? Então, assim, quando você vai ter uma cosmovisão, você está lá dentro da cosmovisão, entendeu? Você é uma pessoa que compõe o cosmos. Você, eu, todo mundo aqui. A Nilce agora queria falar? Bom, eu estava ouvindo tudo que vocês estão falando aí. Acho que algumas coisas que eu estava pensando em falar já foi falado, principalmente lá pela Bárbara. Agora, assim, fazendo algumas reflexões, né? Quando a gente começa a falar, e aí retomando lá no que o César falou também, a FEP, será que existe? Se existe, eu não vou ter acesso a tudo. Depois a Rosa, em algum momento, falou, você tem acesso a tudo, né? E daí eu
estava pensando o seguinte: a gente tem, na verdade, acesso àquilo que for mais relevante no momento e aquilo que nós tivermos condição, até onde tiver a nossa cosmovisão, porque a gente pode ter uma autocosmovisão, assim, pequenininha, uma condição ainda muito restrita, eu só vou enxergar aquilo. À medida que se vai ampliando, isso vai aumentando. E daí, a gente pode fazer uma relação disso com a própria evoluciologia, com a escala evolutiva, inclusive, né, nesse momento. E se pegar, porque como são coisas abstratas assim, então a gente pegar coisas mais práticas, né, do nosso, mais palpável para a gente, para poder fazer analogias. Então, eu já pego a ficha como uma ficha mesmo de registro, de entradas e de saídas. Aí se associa lá até com outro conceito, que é do saldo da conta corrente, egocármica, grupocármica e holocármica. À medida, então, na verdade, tudo aquilo que a consciência, na maneira como ela vai se movimentando, tudo aquilo que ela vai estar fazendo, ou ela está acrescentando nessa ficha, que é a ficha da sua conta corrente, ou ela está tirando. Tem momentos que vai ficar em débito, tem momentos que vai, por exemplo, fazer um empréstimo, quando se está adquirindo alguma coisa, em um determinado momento precisa pagar esse empréstimo, dependendo da maneira como souber aplicar, né, o saldo que tem ali, ele vai render mais ou ele vai render menos, tem que saber quais são as aplicações, né? Tá vendo? Eu estou fazendo essa associação assim, financeira, mas que eu acho que deve ter uma relação, e aí isso vai movimentando a própria evolutividade. E chega um momento, né? Essa já movimentou tão bem, já chegou num saldo tal, que esse saldo te garante a ser consciência livre. Ou, de repente, esse saldo vai ficando tão baixo, tão baixo, tão baixo, que, bom, o remédio agora é transmigrar. E daí vai começar tudo de novo num outro processo. Então, eu vejo assim, e essa cosmovisão dependendo do alcance de cada um. Mas foi exatamente, eu acho que eu talvez tenha falado de uma maneira que deu um mau entendimento, porque é exatamente isso que a gente, que é o binômio está falando, sabe? Que você enxerga a FEP de acordo com a sua cosmovisão, mas que a tendência é a gente aumentando a cosmovisão, e aí tem várias ortopensatas mostrando como é que a gente pode melhorar essa cosmovisão para a gente poder se assenhorar um pouco mais da FEP, porque veja só, a FEP está entre os 20 mega-atributos propulsores da evolução. Então, quanto mais eu conhecer a FEP, mais eu vou conhecer as minhas possibilidades, o meu gabarito para evolutivo, né? Entendeu? Então, assim, o que a gente não tem condições de saber toda a FEP é porque a gente ainda não tem a cosmovisão ampliadíssima, assim. Mas à medida que você vai aumentando a tua cosmovisão, você vai aumentando ali a tua compreensão da tua FEP. A possibilidade de acesso à FEP. Acesso de compreensão dela, né? Porque tem coisas ali que eu não sei. E de compreensão. Agora, vai ter aspectos lá da FEP que, de repente, para um determinado momento, não seja relevante, ou não seja tão importante, né? Tem outros que são mais adequados. Eu concordo com você, que a gente não consegue, às vezes, paradidático a gente não reconhecer tudo, porque senão a gente não ia aguentar. Não é? Então, não é porque a gente está dessomado que a gente vai lembrar de tudo, não vai, entendeu? Vai lembrar a partir da... Porque a gente dessoma, é a mesma coisa que a gente está aqui, o nível evolutivo, né? Assim, até é um problema, porque às vezes quando você julga, por exemplo, eu sou prima da serenona, aí eu chego lá, depois da segunda dessoma, eu vejo que eu não sou nem desperta, eu posso ter
uma melex, assim, e ficar com problema no extrafísico, entendeu? Mesmo depois da segunda dessoma. Então, o ideal é a gente avaliar a nossa competência igualzinho, assim, o máximo possível justa. Porque se a gente chegar lá, aí você pode pensar assim, puxa vida, eu podia ter feito isso e não fiz, eu tinha atributo para fazer isso e não fiz. Pode também dar melex, entendeu? Então, assim, o melhor é a gente estar up to date, assim, ó, lembrando e sabendo e compreendendo o melhor possível. Por isso o valor da conscienciometria, da consciencioterapia, da conscienciologia, né? Mas assim, ó, mas a impressão que me dá é que está relacionado, gente, na verdade, com todos os megas atributos. Mas aqui a gente está falando só da ligação entre a FEP com a cosmovisão. Mas, assim, a rigor, tá correspondendo com todos os mega atributos, né? E não só esses 20, porque eu acho que esses 20 aqui é para começar, né? São para começar. Ô, Rosa, se você pensar, os mega atributos, eles são interrelacionados, né? Quando você melhora o seu discernimento, você melhora tudo ali. Então, na verdade, é o que você deu aquela ideia da teia, acho muito bacana. Você puxa uma ligação, né, um nó da teia, vem tudo junto. Então, assim, a nossa ideia dos mega atributos é essa. Inclusive a própria FEP, né? Se você melhora a FEP, na verdade, você melhora tudo, e melhorando os outros, você está automaticamente melhorando sua FEP. Agora, eu queria fazer uma ideia que me ocorreu, eu queria ver o que você acha, Rosa. Eu estou pensando aqui que a FEP, na verdade, ela é interpretativa. Vê se você concorda comigo. O que a gente faz, na verdade? A gente tem atitudes com as pessoas, o que entra no jogo é a lei de ação e reação. Né? Isso é um princípio básico e ele acontece automaticamente, se a gente pode dizer assim. A FEP, na verdade, ela vai qualificar esses contatos de ação e reação que você tem com os outros. Então, você, ou alguma consciência, pode ser o evoluciólogo, ela vai ver quais desses pontos estão favorecendo, quais estão te atrapalhando a sua evolução. Então, eu acho que a FEP, na verdade, ela é uma construção a posteriori, depois que você age. Entendeu? Que não sei se eu estou me fazendo muito claro assim. Existe uma interpretação das suas ações e essa interpretação vai ser a FEP. Porque eu estava lembrando do Valdo falar o seguinte, ele falando que quando a pessoa vai evoluindo, né, no caso lá, o serenão, ele começa a buscar no baú da baratrosfera dele aquelas últimas relações que ainda não são totalmente positivas. Para quê? Para que ele vai lá fazer o último resquício, né? Ele vai limpar o último resquício da FEP dele. E ele só conseguiu fazer isso porque a cognição dele aumentou, que ele está virando serenão, e aí sim ele conseguiu identificar aquela postura lá ainda não foi boa, aquilo lá ainda não está 100% positivo. Então eu acho que a própria FEP, se você pensar, não é uma coisa assim, anotar positivo e negativo, depende da interpretação, e a sua interpretação vai melhorando à medida que você vai evoluindo, e aí você vai conseguindo limpar a parte da FEP que antes estava obscura para você. Quando você chega num nível aceitável, aí você já está na condição quase de virar CL. Eduardo, só para complementar, isso me recordou aquela passagem do Cristo Espera por Ti, justamente daquela dinâmica realizada na parapsicoteca, né? Ela tinha uma interpretação do que tinha acontecido e lá ela faz uma reinterpretação dos acontecimentos e aí ela consegue adquirir novas informações ou um novo olhar para aquele mesmo fato, que antes ela não tinha tido, né? E eu acho assim, até o evoluciólogo, o evoluciólogo não tem a interpretação perfeita, eu acho. É isso que eu estou querendo falar. Se você chegar, o evoluciólogo depois talvez olhe para a FEP dele mesmo, ou do grupo, de uma forma diferente quando ele for serenão. É isso que eu estou querendo dizer, existe uma interpretação aí. E isso pode ser a maior ou a menor, né? No sentido, assim, fiquei pensando, só para trazer a ideia, Rosa, de a consciência, às vezes, menosprezar características, ações, assistência, às vezes ela não tem noção e chega lá e se surpreende. Também é o contrário, como a Rosa falou, ela acha que é, né, o gás da coca e vê que não é nada daquilo, né? Não tá poderia muito mais e
e não fez. Agora, eu fico pensando qual é a tecnologia para essa análise, se a gente pode já começar a fazer alguma reflexão para antecipar uma melinha, entendeu? Para poder, já aqui no intrafísico, começar a agilizar, porque se a gente está com uma distorção, né, a menor, a maior que seja, a gente atualizar aqui antes de chegar lá e levar um susto, né? Se for um susto positivo, legal. Então, eu fiquei aqui pensando nesse sentido, como a gente poder agilizar essas reflexões, tem o conscienciograma, né? Mas não sei se os demais fizeram alguma técnica a mais para ajudar. Eu acho que tem uma que o Valdo propôs mais recentemente, que é bem interessante para isso, que é a lista dos credores. É o quê? A lista dos credores. Ah, sim. Eu falando aqui, eu pensei já numa também, que foi lá no laboratório que você fica 3 dias, como que é o nome? Serenário? Talvez seja uma técnica. Eu fiquei pensando aqui, quando a Rosa comentou sobre a questão da ficha, e o Eduardo também falou da questão interpretativa, que quando, por exemplo, quando a questão da interassistência, como que ela a meu ver, assim, ela tem uma condição assim, muito forte na questão da FEP, porque a questão egocármica, por exemplo, às vezes você faz uma assistência que você muda a vida de alguém, aí lá na frente aquilo reverbera para você numa situação de maior liberdade que você vai tendo. Aí eu fico pensando assim, porque se a gente vem para melhorar, a gente, inúmeras vidas, você começa, você faz um conscienciograma, você vai melhorando a relação do seu trafor, a questão do trafor sempre na frente, você vai assumindo essa condição melhor para você, e você vai conseguindo assistir mais pessoas. Então, essa questão da interassistência, ela vem, essa limpeza que o pessoal fala, eu gosto até de chamar de asepsia, que eu acho que limpeza tem uma questão meio de sujeira, assim, não é o caso. Então, vai fazendo uma asepsia que você vai conseguindo aumentar mais a sua condição de ajudar mais e ajudar você. Então, eu penso que tem essa questão da interassistência, eu vejo de uma forma, assim, bem séria em relação à FEP. Eu também acho que a interassistência é bem legal, mas, por exemplo, tem mecanismo de interassistência que a gente pode estar fazendo, que é a TENEPS, que amplia a cosmovisão, o livro dos credores, tem várias outras, né, técnicas. Agora, eu estava pensando aqui, sabe, Eduardo, naquela que você falou da interpretação. Aí eu lembrei do atenuante agravante, e de novo na base de porcentagem, sabe? Então, assim, uma coisa que você faça, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que você. Para mim vai valer um X, para você vai valer um Y. Por quê? Porque o seu estado consciencial é diferente do meu. Por mais semelhante que seja, é diferente. Então, eu não acho que seja de interpretação, mas eu acho que atenuante, agravante, são os antecedentes de cada um. Tem um conceito que eu gosto muito da Conscienciologia, que é o da coerência, mas a coerência da Conscienciologia é diferente da ciência convencional, assim, por exemplo, da matemática, né? Porque 2 mais 2 é 4 e tem que ser 4 e acabou. Agora, porque se não for 4, ela é inconsistente, né? Tem que ser coerente. E a coerência da Conscienciologia, ela tem que ter uma ambiguidade cosmoética. Não é que a pessoa tem que ser bifronte, né? Cada hora falar uma coisa, não é isso. Mas é ponderar, lidar com o outro de acordo com o nível evolutivo do outro, né? Então, assim, eu presenciava vários casos lá do professor Valdo, 2 situações, assim, aparentemente semelhantes, ele tratava completamente diferente, entendeu? Então, não era incoerência dele, mas era uma coerência multidimensional com essa ambiguidade a olhos de humanos, entendeu? Isso é o que ele chamava de hermenêutica, né? No próprio para-direito, né? Você tem que saber ver o caso para poder dar um veredito ou fazer um julgamento, né? É isso que eu acho, que assim, a própria FEP, como que a pessoa vai avaliar se aquela sua atitude foi positiva ou não? Ou como você falou, qual o grau de positividade? Para isso tem que ter uma inteligência evolutiva, né? A pessoa, se você pedir para eu avaliar uma coisa ruim,
você pedir para o evoluciólogo, é uma coisa ótima. Se você pedir para a CL, ela já vai ver com essa cosmovisão do binômio, muito maior. Então, a cosmovisão talvez altera a própria constituição da FEP. Quando você vê de um jeito é uma coisa, quando você vê de outro, você, às vezes, não pega alguns detalhes ou pega detalhes muito menores. Mas aí são duas coisas diferentes que eu estou vendo. Uma coisa é a FEP em si, outra coisa é o que você interpreta da FEP, o que você acha que a tua FEP é. Entendeu? Porque eu acho que a FEP em si mesmo, ela registra o fato como é. Sabe aquela coisa? O fato como é. A gente, quando olha um fato, o fato para a gente é a interpretação da gente. Então, mas é o que eu estou falando, Rosa, a minha ideia, não sei se está certa, né? O fato em si é a lei de causa e efeito, ponto. Isso aí funciona porque é quase uma parafísica, né? A FEP já é a anotação desses fatos e que leva em conta uma interpretação do contexto, né? Entendeu? É isso que eu estou pensando. Aí eu não sei, porque assim, o professor Valdo diz negócio da paramatemática, né? Pois que é. A lei de causa e efeito é paramatemática. Então, assim, não tem essa coisa de interpretação. É ou não é, entendeu? É absoluto. Não, a lei de causa e efeito, sim, mas você não acha que a FEP pode ter uma interpretação do evoluciólogo? Ou de quem anota, ou de quem registra? Não, mas não é o evoluciólogo que anota. O evoluciólogo tem acesso à sua ficha. Ele administra, assim, como que eu vou dizer? Não ficou muito claro, assim, não é ele que fica anotando, entendeu? Fica impregnado no cosmos, só que... Mas quem lê tem que saber interpretar, né? Pode ser que seja a interpretação dele, mas a ficha não é o que ele lê, entendeu? Aí é complicado. Aí, por exemplo, pensando a causa e efeito. Você falou, talvez... Que você apreende, né? Só de chegar perto, na transmissão direta de informação. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui no ambiente, você lembra aquele caso de um casal que foi no aeroporto e teve uma briga danada? Que depois o casal aí se separou, depois voltou, teve que ir lá no mesmo aeroporto para limpar aquela energia? A energia ficou lá, entendeu? É isso. Então, assim, o que a gente faz, a energia fica no cosmos. Sabe? Aí, quando a gente vai numa parapsicoteca, a gente aciona, a gente faz como é que você fala? Um rapó, você puxa aquilo para você. São mecanismos automáticos, né? Isso é automático. Isso é mais lei de causa e efeito, né? É automático, mas se você estiver desligadinho, você não vê. Quantas vezes você passa por um local, né? Aquilo não te diz nada. Aí vem o outro mais parapsíquico, mais ligado, mais antenado, e vê que aquilo está horrível, ou então vê que aquilo está ótimo. Entendeu? Lá no tertuliário mesmo, a gente estava lá assistindo a tertulia assim, daqui a pouco o professor falou, tem um serenão, tem um não sei o que aqui, e a gente estava meio batido ali, entendeu? Então, é isso, né? Mas, assim, o fato ali está ali. Só que você pode não estar enxergando, pode não estar acessando aquilo, mas não é porque aquilo não é um fato, não é porque aquilo não exista. É isso que eu queria... Para mim, a FEP é a realidade do cosmos, está impregnada no cosmos. Mas, Rosa... Se é acesso ou não, vai depender da nossa cosmovisão. Por isso que eu fiz o binômio. Mas, Rosa, tem um fator que, assim, eu entendo essa lógica da causa e efeito e do acontecimento nele por si. Mas quando eu penso em ficha, eu penso em conjuntos de acontecimentos e fatos. Aí, a partir do momento que a gente bota em conjunto, existe a análise e as correlações. E aí, já nesse sentido, eu não vejo como ocorrer essa interpretação. Porque como é que você vai correlacionar os fatos e ter essa abordagem ampla desse conjunto? E o que esse conjunto te traz de resultados se não há uma interpretação? Nesse sentido, eu não vejo... Eu já acho mais complicado. Um fato em específico, só isolado, eu acho mais fácil de aprender nessa perspectiva mais matemática. Agora, o conjunto... A inteligência artificial está fazendo sucesso, porque ela consegue fazer 1000 correlações assim, em um segundo, e a gente não consegue, por enquanto. Mas eu contar que uma consciência bem evoluída... Quanto mais próximo do serenismo a gente chegar, mais a gente vai conseguir isso. Entendeu? É isso que é a cosmovisão, entendeu? Porque tem uma diferença que eu fiquei estudando hoje, antes de entrar aqui, que o que é visão panorâmica e o que é cosmovisão.
A visão panorâmica é você enxergar tudo assim, sabe? Igual aquele aparelhinho que você coloca assim, você vê tudo em 3D. A cosmovisão, foi isso que eu deduzi, tá? Dos estudos que eu fiz aqui. A cosmovisão é você enxergar tudo isso e fazer essas correlações. Entendeu? Já entra cognição na cosmovisão. Então, assim, a impressão que me dá, quando a gente fala que para a gente acessar assim, a FEP mais ampla possível da gente, né? Precisa desenvolver a cosmovisão, a gente está traduzindo. Precisa de evoluir, chegar mais perto do serenismo possível, entendeu? O Alexandre então, o incentivo é esse. O Alexandre Jung quer falar? O áudio. Primeiro, estou achando bem rico, né, o debate. Não sei se está para ouvir, mas estou achando bem rico. Eu achei várias analogias interessantes. Eu queria falar assim, eu vejo que nada como os fatos, os parafatos, a realidade e a para-realidade das coisas que já aconteceram, que ficaram registradas, e suas consequências, né? Para a gente, nada tão bom quanto isso para a gente aprender. Então, eu vejo a ficha evolutiva como um anacleto pessoal, assim, a jurisprudência pessoal do que já aconteceu com a pessoa e com outras pessoas que as ações suas impactaram. E quando eu vejo esse binômio, assim, eu penso como se fosse um crescendo, porque quando o Walter falava de ficha, parecia que era aquela coisa analítica de cada registro, cada ocorrência que você já fez, cada fato e cada parafato da tua história. Mas, ao mesmo tempo, ele falava do saldo holocármico, que seria o saldo da ficha também. Então, tem esses dois sentidos. A ficha é cada registro, mas é o saldo também. Tipo alguns bancos, hoje em dia, que você, quando você tira o extrato, tem os últimos lançamentos, mas tem o saldo já também, né? Você pode tirar 30 dias, 60 dias, 2 milênios. E você, olhando para trás, os fatos e vamos dizer assim, os parafatos, chamando até coisas de outras vidas que você não lembra, chamando de parafatos, você, com retrocognições e acesso, você tem condição de olhar, pô, esse extrato aqui, esse lançamento, causou esse efeito no saldo. No meu saldo, ou reverberou, e eu acho que tem interpretação, concordo com o Eduardo nesse caso, porque assim, tudo bem que a lei da causa e efeito ali atuando, mas a gente não entende totalmente a lei da causa e efeito. E você vai entender se você fizer um ciclo desse aprendizado, assim, você vai analisar um parafato, vai ver aquela reverberação no seu saldo atual, ali, fiquei no débito porque eu tirei muito, fiquei no crédito. Se eu voltar, eu vou ver mais parafatos, e eu vou ver também o efeito daquela reverberação, o efeito halo daquelas minhas ações, até em outros grupos, em outras pessoas, porque aquilo vai reverberar além. E dessa forma é que eu vou conseguir vou começar a entender o que é a causa e efeito a partir de fatuística, né, da nossa jurisprudência pessoal. E aí volta, eu acho que é um crescendo ciclo, porque aquela cosmovisão você vai aumentar a tua interpretação de cada caso desse que você vai estudando, na parapsicoteca pessoal, e aí você vai cada vez ter mais capacidade de entender de novo, você vai analisar de novo os lançamentos lá do extrato, vai ver, pô, e você vai ter acesso a mais coisas. Então, eu acho que foi muito feliz esse binômio, porque eu acho que são duas coisas que se retroalimentam, e nada como você aprender não só pela teoria, alguém enfiando na tua cabeça, mas você analisando as consequências dos fatos e dos parafatos dos quais você mesmo que contém na tua própria psicosfera, no teu mental soma. Então, acho que a gente tem aquilo que a gente é necessário, que é a nossa história, para poder interpretar de cada vez mais entender como é que funciona a causa e efeito e a evolução, e a gente poder ficar menos dependente dos outros, né? Isso é senhorar. Eu acho bem interessante essa analogia do extrato e do saldo, porque um é um retrato, e o outro você consegue enxergar até determinado ponto. Quem sabe alguém consegue ver um extrato lá atrás e vai entender uma causa bem mais primária, uma etiologia bem mais primária da situação que você se encontra hoje, né? E às vezes um fato que parece horrível causou uma reverberação no seu saldo holocármico que não é tão horrível assim. Então a gente vai aprendendo essas complexidades. É a minha opinião. Posso complicar?
O problema é que a gente não vive só com causa e efeito, a gente vive com causa e com efeitos. Entendeu? Imagina uma rede e você mexe no nó da rede, mexe no entorno todo. Aquilo tudo vai causar um efeito lá na frente. Mas não é um lançamento do extrato não gera o saldo. São vários lançamentos que geram o seu saldo. Cada efeito não é efeito só de uma causa, é de concausa. Sim, mas concordo. Essa analogia do financeiro pode ser feita assim também, porque tudo não depende só de você, depende do entorno, da economia. Tudo. Então, são as concausas. É bem complexo, né? Não, você tem concausas, um monte de concausas intraconscienciais. Imagina se você considerar as outras, as reverberações grupocármicas e tudo aí. Quer dizer, o negócio é bem complicado. Mas eu concordo, se a gente não analisar isso, não chega na cosmovisão. Eu acho que foi uma grande sacação sua. Através dos fatos, você chegar em conclusões, né? Eu acho que para começar a pensar, tem que pensar em causa e efeito. Assim, é um sistema, né? Não existe nada que não tenha uma causa anterior. Então, é uma ideia assim, que você pode pensar grosso modo. Agora, não é um nó que vai mexer com um outro nó. É sistêmico, né? É sistêmico. Então, o universo é sistêmico, não é? A gente não pode estudar nada muito retilíneo, muito linear. Tem que ser sistêmico. Então, quando você coloca o sistema, a rede já começa a ficar complicado. Mas, assim, não é para a gente se desesperar. A gente vai aumentando a nossa cosmovisão, que aí um dia a gente vai entender melhor essas coisas, né? Eduardo, aquele exemplo do aeroporto que alguém deu é perfeito, né? Quer dizer, algumas pessoas não têm... A gente viu ali, não interpretou nada. Aquilo ali deixou um rastro negativo, uma consequência. Já alguém que tem uma interpretação, uma exegética melhor, tipo o próprio Valdo, ele falou, não, aquilo ali, o ideal seria o pessoal voltar lá porque ficou um saldo negativo de uma coisa que é aparentemente banal. Então, assim, eu acho que vai depender do alcance de cada um e a gente vai aprendendo isso, realmente, né? Não é fácil. Isso faz a gente pensar, né? Se uma briga no aeroporto deixou um rastro ruim, imagina o rastro que a gente já não deixou. Tem outra coisa também, eu não sei, eu não lembro aqui de cabeça quem é que vai conseguir fazer, mas eu acho que eu não sei se é CL ou se é Serenão, que vai conseguir ver o que aconteceu com ele na época de vegetal, na época de... Sabe como é que é? Esse retorno... O cara consegue tirar um extrato, ele consegue tirar um extrato de 1 milhão de anos, aí ele vai ver certinho. Eu não lembro se é quando você chega no serenismo ou quando você chega na CL. Então, esse negócio da gente saber a nossa ficha completa é duro. Né? É muito duro. Eu acho que é na CL, porque eu lembro do Valdo falar que o Serenão tinha dificuldade de chegar, para lembrar das vidas dele de subhumano. Então. Mas você vê que um dia a gente vai chegar, entendeu? Um dia, daqui a milênios, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, assim, nada está perdido. Está tudo registrado aí no cosmos, entendeu? O Renê estava na fila, falou que quer passar. Quer mesmo, Renê? Tem certeza? Fabiano. Não, é que o Renê tinha colocado o nome, mas disse para passar para o Fabiano. O Fabiano colocou aqui também no chat. Fabiano, você quer falar? Você quer... Fala aí com a gente. Oi, tudo bem? Boa tarde. Não sei se vocês conseguem me ver, para mim a tela aqui está preta. A gente não te vê, mas te ouve. Então tá. Então eu vou assim ficar minha fotinho fica visível aí. É isso? Consegue ver pelo menos a minha cara? Sim, a foto a gente vê. Tá. Eu não sei porque a câmera aqui não entrou, não sei se é do painel. Enfim, primeiro boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, caí de paraquedas hoje, por causa de um insight que eu tive hoje de manhã e o Malco me passou para o Cláudio, que me botou aqui no grupo. A minha ideia era mais ficar como ouvinte, mas, enfim, fazendo uma correlação aí da FEP e da cosmovisão, eu entendo que a FEP ela determina diariamente o que vem para o nosso convívio e as contribuições que a gente faz no nosso convívio.
Então, essa relação, essa conviviologia diária, seja com a sociedade, para a sociedade, com o processo extrafísico, do mínimo ao max aí, né, do nosso eguinho até o pensamento do nível de galáxia e tudo mais. Então, eu acho que essa relação direta entre FEP e cosmovisão passa justamente por isso, ou seja, diariamente a conviviologia e a cosmoconviviologia nossa nos mostra e nos dá subsídios para entender essa FEP, né? E eu entendo que, de certa forma, ela é um registro que pode ser numerado, que pode ser listado, e que isso, então, demonstra essa questão nossa histórica e, ao mesmo tempo, o processo de conviviologia, ou seja, daqui para frente, quais desses atributos, quais desses relatos, quais desses créditos e débitos que estão aí nessa FEP vão determinar o meu convívio hoje, amanhã e assim para frente. E a relação que isso vai dando em relação à cosmovisão, né? Quer dizer, quanto mais qualidade, por isso que eu coloquei aqui, inclusive, no chat aqui, essa predisposição para o polikarma, né? Maior será essa nossa capacidade de ir acrescentando, de ir complementando, de ir vendo e de ampliando essa cosmovisão. Ao mesmo tempo que a gente passa por processos mais egóicos, a gente vai se distanciar desse processo. Então, essa foi uma relação que eu fiz entre FEP e cosmovisão. Obrigado, é isso. Eu gostaria que alguém fizesse uma síntese para mim, porque eu não ouvi direito o que ele estava falando. Eu acho que ele só comentou, Rosa, que... Não, eu ouvi bem, acho que talvez ficou um pouco cortado, talvez, né? Não, eu tenho dificuldade. Uhum. O que ele comentou, Eduardo? Não, eu acho que ele escreveu aqui, não foi isso, Fabiano? Você mais ou menos, a ideia principal você colocou aqui no chat, né? Coloquei no chat, isso. É um comentário. Uhum. Eu posso ler para você o comentário aqui, Rosa. Então tá bom. Refletindo aqui e buscando questões essenciais do binômio aqui tratado, parece-me que a FEP funciona de forma prática como nosso passaporte para a conviviologia e cosmoconviviologia. À medida que esta conviviologia sadia amplia, gera dividendos evolutivos, predominância para o polikarma, amplia-se a cosmovisão. À medida que essa conviviologia sofre complicações, patologias ou predominância do egokarma, a ampliação da cosmovisão fica adiada. Ele está relacionando a convivência e o saldo dessa convivência e ampliação para o polikarma com para a ampliação da cosmovisão. Eu não tenho certeza muito disso, porque a impressão que me deu, não sei se eu entendi direito, que a patologia não ampliaria a cosmovisão, né? Mas a gente sabe que o mega assediador, ele tem uma cosmovisão, ele tem lucidez, ele tem até discernimento, só que ele opta pelo ruim, pelo pior. Então, eu não sei se funciona assim, eu não estou batendo martelo que não funciona ou que funciona. Eu tenho dúvida, entendeu? Porque para mim contabiliza tudo. E para mim não vai assim, você vai limpando, não vai tirando da tua FEP, não. Fica tudo registrado lá, porque quando você chegar lá mais adiante, você vai ter aquela experiência para ajudar os outros, entendeu? Então, sabe aquela ideia? A minha ideia pode ser que eu não esteja correta, mas assim, quando é que você vai assistir uma pessoa que é mais cardíaca? Quando você já teve aquele problema e você sabe tudo o que acontece com aquele problema. Então, quando você foi belicista, hoje em dia você é tenepsista, você vai ajudar melhor a quem está sendo belicista agora. Então, você não esquece as coisas, está tudo gravado no teu paracérebro, está tudo gravado, mas está cicatrizado no seu psicossoma. Aquela ideia metafórica, né, da cicatriz do psicossoma é que aquilo não te afeta mais. Né? Alguém pode te provocar e aquela cicatriz não abre mais, você não entra
em evolução, você não entra naquele movimento de belicismo de novo, porque aquilo já está cicatrizado. Mas você é capaz de ajudar quem tem o belicismo, porque você tem aquela experiência. Eu acho que funciona assim. Não sei. Posso contribuir? Pode, tá. A minha visão é bem parecida com a tua. Ou seja, a FEP, que é a Ficha Evolutiva Pessoal, ela é o conjunto geral de tudo, né, que diz respeito ao nosso processo evolutivo. E a relação que eu fiz com a conviviologia é justamente essa. Então, ela vai colaborar para a nossa conviviologia diária. No processo, por exemplo, das relações holocármicas, quem está chegando para mim tem relação com a FEP. Né? Quem está indo embora, que eu já assisti, tem relação com a FEP. Né? Todo o meu histórico positivo ou negativo tem relação com a FEP. E aí o que eu coloquei aqui é que, na medida que essa conviviologia passa a ser mais sadia, isso potencializa a cosmovisão, ao mesmo tempo que essa conviviologia, quando você está num estado, no processo mais de assédio, de assediar os outros, e complicando as relações, você está se distanciando da própria capacidade de aumentar a cosmovisão sua sobre as coisas. Então, você vai voltar para o processo policármico assistencial e você vai potencializar novamente a cosmovisão. Então, eu fiz a relação entre FEP, conviviologia, cosmoconviviologia, cosmovisão, a partir desse teu material aqui. Foi nesse aspecto. Se você colocasse um adjetivo, né, cosmovisão interassistencial, ou conscienciológica, eu concordaria. Mas, assim, eu não tenho certeza do que eu estou falando, tá? Mas a impressão que me dá é que o mega assediador pode ter uma cosmovisão dele. Não tem uma cosmovisão que nem o serenão, porque ele fica preso na patologia ainda, né? Mas ele tem uma cosmovisão, entendeu? Eu não sei se... Eu acho que o contraponto é que eu acho que ajuda. Sei, vou pensar mais sobre isso, tá? Você quer falar, Eduardo? Não, é você mesmo, Bárbara, você está anotado aqui. Não, eu só queria, frente a isso, eu fiquei pensando nas relações, por exemplo, do evoluciólogo ou do serenão, num período intermissivo, por exemplo, num curso intermissivo, frente à nossa ficha evolutiva pessoal, né? E aí, puxando um pouco dessa questão da conviviologia, eu fiquei pensando aqui até que ponto o evoluciólogo, lá no curso intermissivo, quando tem essa avaliação ali, esse momento, né, de autoenfrentamento, de uma certa forma, frente aos nossos saldos, se essas consciências, elas também não estariam inseridas na nossa ficha evolutiva pessoal de alguma forma. Então, tem uma ortopensata aqui que eu estou tentando procurar, não acho assim rapidinho, eu não acho nada. Que fala assim, se você estudar a ficha evolutiva de uma pessoa, você sabe de um monte de gente em volta de você. Não sei se vocês conseguem... É a 2, Pensata 2, que eu estava lendo agora justamente aí. Ah, é? Deixa eu ver se eu acho. Responde um pouco isso que você falou, eu acho, né? Não sei se... Examinar a FEP de uma consciência significa estudar 1 milhão de outras do seu grupo evolutivo, indiretamente em ricochete. Isso. Foi isso aqui que eu estava tentando lembrar, eu não sabia me localizar aqui no espaço. Agora, Rosa? Responde. Oi? Responde. Eu queria saber da Bárbara se essa ortopensata já responde um pouco o que você estava perguntando. Responde, mas é que eu acho que às vezes a gente tem uma tendência a pensar no nosso grupo evolutivo como as pessoas mais próximas na nossa condição, assim. E às vezes está inserido nesse grupo evolutivo os evoluciólogos, os serenões também, de uma certa forma, que vão ter esse vínculo com a gente no curso intermissivo. Tem uma ortopensata que o Valdo fala assim, todo intermissivista tem como amizade raríssima um serenão. E aí eu fiquei pensando nesse sentido justamente, né? Dessa relação e dessa análise da ficha evolutiva frente a pessoas que, de uma certa forma, compõem ela. E aí da ajuda do grupo, né? Mas era isso. Mas faz sentido também. Mas eu acho que faz sentido, sim. O professor Valdo tem uma ortopensata também que ele diz assim, que nós, né, os intermissivistas, nós tivemos vida com o serenão. Por que ele chegou no serenismo e nós não?
porque ele priorizou, e a gente ficou se perdendo em arte, sabe, nessas outras... E a gente aí perdeu tempo no périplo evolutivo, e ele foi certeiro, foi direto, foi priorizante ali, entendeu? Então, se a gente tem na ficha evolutiva da gente que a gente foi parente lá, né, o amigo raríssimo do serenão, eu acho que isso conta. Mas, em compensação, todos aqueles desvios que a gente fez também contam. Então, né, por isso que a FEP da gente é um dos nossos mega atributos. O resultado dela representa o que a nossa potência, entendeu? Eu penso assim, né? Eu interpreto assim. Zilá, pode falar. Tá. Eu queria trazer aqui a Orto Pensata 24, que a gente fala aqui da autocrítica, né? Que a heterocrítica da consciência melhora a partir do aprofundamento da autocrítica, que, por sua vez, expande, consequentemente, a autodiscernimentologia, a auto-organizaciologia, a autodescrenciologia e a autocosmovisiologia. Eu acho que depende muito também da gente saber usar em todo esse momento que a gente está aí discutindo, né, da FEP, como é que consegue, o que a gente pode acessar, o que não pode acessar. Eu acho que entra bastante aí a nossa autocrítica, né? Para ter... Ih, caí? Oi? Caiu? Caiu? Eu não. Pode continuar, Zilá. Ela travou. Travou, eu acho. Travou. Eu marquei aqui nessa ortopensata como uma técnica para a gente desenvolver a nossa cosmovisão. É claro, os outros 4 também, mas como o nosso tema é mais cosmovisão, eu me detive mais na autocosmovisão. Mas veja só, a autocosmovisão é ter uma cosmovisão da nossa intraconsciencialidade, né? É desenvolver a autocrítica e a heterocrítica, né? Então, eu acho que uma das técnicas que a gente pode usar. Posso comentar? Desenvolver. Voltou, Zilá? Não. Alexandre, pode falar. O que eu acho interessante é como que esse pensamento que vocês trouxeram hoje mostra, de certa forma, que a gente tem uma autossuficiência de casuística pessoal, que a gente, óbvio, a gente vai lembrar ou não, dependendo da funcionalidade para esse momento nosso, mas que a gente tem, nossos vínculos todos foram criados por fatos e para fatos, vínculos positivos e negativos, e a gente tem condição, olhando para dentro da gente mesmo, de ver quais foram os efeitos das nossas ações e tal, e procurar entender melhor como é que funciona esse negócio, né, de cada um no seu nível, né, entender, né, e assumir um pouco isso. Eu acho que essa autocosmovisão reflexiva, autocrítica, é por aí mesmo. E aí tentar também, se a gente conseguir ver esses podres assim na gente, né, vai ser também mais fácil de você sentir empatia pelos outros. Mas eu acho que isso ressalta muito a autossuficiência, quer dizer, a pessoa tem na história pessoal dela, a jurisprudência e nas relações pessoais dela, suficiente para não precisar ficar mais dependendo tanto de todo mundo falar tudo que a gente tem que fazer, ou pelo menos a gente entender essa relação de causa e efeito, por que a gente está passando por algumas coisas agora e por que a gente vai ter que programar algumas coisas para frente, assim, né? Eu acho que começar a assumir um pouco isso também, não ficar só com babá, né? Eu acho que eu achei isso legal. Eu estava pensando também, né, Alexandre, que assim, na hora que você vai programar, por exemplo, a sua ProEx, é claro, né, você vai olhar, aí você vai precisar de cosmovisão, primeira coisa, para ver o panorama da sua vida, das suas ações, das suas vidas. E aí você vai precisar de inteligência evolutiva para, nesse mar de coisas, pensar aquilo que é prioritário. Tipo assim, aonde que eu tenho que levantar que vai mexer mais na minha fé, na minha evolução. Com isso, a gente conta, é claro que a gente deve ter
adquirido algum discernimento para isso, mas é claro que você conta com a expertise das consciências mais avançadas, né? Então, eu acho que entra aí o evoluciólogo, às vezes entra mais de um evoluciólogo, né? É tipo uma junta de análise, né? E aí fala, não, o negócio é você fazer isso assim, com esse grupo aqui, nesse contexto aqui, com esse tipo de soma desse jeito, e nascer nessa família. Sim. E às vezes isso é que é a análise, é a exegese da FEP, né? Isso é que é o top. Que aí você vai usar tudo que você tem de cognição, de paracognição, e eu acho que isso aí não é só analisar a FEP, é aí que a gente aprende evoluciologia. Porque você vai, de verdade, analisar a evoluciologia real, né? Aquilo que é o fato real, e aí pior. E aí depois... vai ser determinada pelos fatos para fazer. Perfeito. Pelo que aconteceu. Agora, eu concordo com a Rosa que a cosmovisão é ambígua. Eu acho que a gente poderia fazer um mau proveito de uma ilação dessa, só que a gente está decidindo agora fazer bons proveitos desse entendimento de como que as nossas ações refletiram na gente e nos outros. Então, mas você sabe que isso vai acontecer agora, na próxima intermissão. Sim. Que você vai ver se aquilo que você pensou certo ou se você ainda não pensou corretamente. E aí a gente vai, vida após vida, na verdade, ciclo após ciclo, né, de intermissão e vida, a gente vai melhorando dessa inteligência evolutiva. Mas, Eduardo, esse negócio que você falou que, anteriormente, quando eu comentei que é interessante a gente verificar o que da nossa ficha evolutiva pessoal tem relação com o momento atual, pensar nisso, né? Assim, o que foi considerado na minha ficha evolutiva pessoal para determinar minha atual proexis? Às vezes é aquilo que a gente mais reclama, aquilo que você mais acha injusto. Assim, mas por quê? É justamente isso aí. Às vezes, o interessante é você pensar, será que eu dei pitaco de 1% já nessa proex minha? Eu acho que sim, sabe por quê? Errar faz parte do nosso aprendizado. Sim, de repente... Se chega o serenão e te dá um planejamento, isso aí não tem graça alguma. Como é que você vai aprender? O Alexandre, a gente ficava dando pitaco assim, não, isso não, tira isso. O da técnica da irresistibilidade, que é uma interrogação, assim, né? Porque aí ele apresenta a técnica dele com a gente lá, é a argumentação parafatuística. Então, assim, como ele tem uma visão de conjunto maior do que nós mesmos, né? Da nossa ficha, ele vai argumentando, assim, de um jeito que a gente vai ficando... Mas às vezes é irresistível você tirar o corpo fora também. Mas aí na hora, se você fez um curso intermissivo, meu amigo, você não vai tirar o corpo fora, você vai dizer assim, sim, senhor. O problema, Alexandre, é que você está de megacons. Você não está nesses minicons que a gente está aqui. Lá é megacons. Essa argumentação não funciona lá. Aquilo que você falou, a gente está com a cognição da gente, com a mesma cognição expandida, com a mesma, não digo, mas está um pouco mais expandida pelo OpenCN do evoluciólogo. Então, ali você raciocina muito bem. É megacons lá. Quando você chega em casa, aí você diz, casa é aqui, né? Minha cabeça que eu concordei com aquilo. Não, quando eu vejo um negócio muito difícil na minha vida, eu falo, isso aqui deve ter sido eu que sugeri essa besteira. Mas ainda assim, mesmo a gente nesse top de lucidez, ainda tem gente que desiste do curso intermissivo. Então... Dizem, né? Dizem. Mas eu acho que faz sentido. Gente, está terminando, então quem quiser falar, fale agora o cálice para sempre. Rosa, deixa eu falar um pouquinho sobre... Eu acho que, assim, falando do nosso caso, né? No nosso caso, né? Do saldo positivo da nossa ficha pessoal, eu acho que tem a ver aí com um processo até de libertação, da gente sair dessa teia, né, que você falou aí. Eu acho que tem a ver aí com um processo de libertação. À medida que a gente vai tendo as ações que vai nos libertando, a gente vai saindo mais dessa teia. E os nossos resultados nessa vida, eles dão para avaliar, eles acontecem e nós podemos avaliar
qual é o que está sendo positivo, o que a gente está acumulando de positivo, porque as coisas, quando ela é positiva, ela tem um reflexo positivo, geralmente. Quando ela não é o melhor, ela também vai tendo uma relação negativa, né? E vai tendo E isso a gente percebe na nossa atuação, né? Caramba, às vezes você vai bem, vai fazendo uma coisa, outra, daqui a pouco aí você está até se sentindo bem, mas as coisas não começam a dar errado. Aquela ação sua lhe causou, lhe deu uma situação positiva, mas lá na frente ele começa a reverberar uma condição totalmente negativa. Então, eu acho que essa condição aí a gente pode avaliar quando é que o nosso saldo está sendo, a gente está trabalhando para potencializar esse saldo positivo e quando a gente está trabalhando para potencializar esse saldo negativo. Então, eu acho que o processo nosso ele começa com o processo holocármico, né? Depois ele vai expandindo, né? A gente vai ter que trabalhar com todos os princípios conscienciais, mas isso aí eu acho que já é um processo mais à frente, porque vai tudo junto, na realidade, mas, né, quando a gente tem uma visão maior, a gente começa a pensar grande. Aí, eu acho que, por enquanto, a gente está trabalhando aí nesse processo mais holocármico mesmo, mas questão de grupo, de egokarma, de grupo karma e da polikarmalidade. Eu não sei o que é que vocês acham disso. Eu acho super, super legal. E aí me veio na cabeça aqui, ó, que assim, o primeiro grande ponto de virada é a desperticidade, para você sair da interprisão sem cair em outra, né? Porque às vezes a gente fica limpando uma interprisão e pela falta de desassédio da gente, a gente acaba cometendo uma falta ali ou outra acolá. Então, assim, acho que ponto de, assim, inicial, assim, para a gente começar a limpar mesmo essas interprisões, eu acho que, e não cometer, né? Porque, assim, uma coisa que me impactou muito, gente, eu acho que vocês já devem estar carecas de saber isso, mas eu, quando vi esse modo do professor Valdo falando, é que caiu a ficha, porque desde que eu entrei na Conscienciologia, que eu ouço, né, falar, que eu estudo, que o heterossédio começa pelo autoassédio. Mas até aí não tinha me chocado muito. Aí eu fazendo uma revisão do livro Círculo Mental Somático, volume 3, que vai sair daqui a pouco, eu vi uma frase, uma explicação dele, que é o seguinte: quando você tem uma patopensenidade, aquela patopensenidade vai criar uma holosfera ali que vai evocar aquelas consciências que têm aquele mesmo padrão, e aí elas vêm ali. Então, é você que evoca os assediadores, né? Então, na verdade, você é assediador do assediador. Entenderam? Aí eu pensei assim, caramba, eu quero ser assistente. Se eu quero ser assistente, eu não posso mais patopensenizar. Eu já sabia disso tudo. Mas, para mim, o que me chocou é que se algum deslize da minha pensenidade ocorresse, ao invés de... Eu estava lutando, estava dando gol contra, entendeu? Porque é incompatível você assediar o assediador e assistir o assediador. Então, patopensenidade não combina com interassistência. A gente sabe de tudo isso, mas na hora que eu vi essa argumentação do professor Valdo, cada um tem um raciocínio que merece ter, eu acho. Né? Eu falei assim, não. Aí não tem mais condição, entendeu? Não sei se eu me fiz entender, mas assim, um patopensene teu não é teu. É um assédio que você está fazendo nos assediadores que vão te assediar daqui a pouco. Ou seja, todo heterossédio começa com um heterossédio. Você um heterossédio que foi seu, entendeu? Você sobre o outro. Porque você alimenta, né? Você alimenta a rede. Você que iniciou. Você alimenta a rede do assédio, né? E aí você dá a ferramenta para a pessoa continuar naquele estado. Não é dar ferramenta, cara. É isso que é o diferencial. Eu achava que era dar ferramenta. Não, você provoca. Porque assim, ó, não é que ele estivesse do lado de fora de uma vidraça querendo te assediar. Não é isso.
Ele estava na dele, não estava nem aí para você. Aí você teve um tato pensene, aquilo igual imã, chupou ele, você assediou ele, entendeu? Ele só vem para cima de você porque você chamou ele. Uhum. Então não é... Entendi. É igual a pessoa... É igual a pessoa que parou de beber e você apresenta uma bebida para ela na frente dela, não é isso? Ela vai chegar... Exatamente. Você está incitando, na verdade, a postura de assediador dela. Rosa, fala, desculpa. Pensando aqui, mas será que é sempre? Isso que você está comentando, isso que você está comentando agora, que a gente patopensioniza e traz o assediador. Mas será que é sempre? Será que não tem também a condição inversa? Por exemplo, um assédio de função, esperando uma brecha para atuar? Não sei. Estou pensando aqui agora que, às vezes, em outras condições não seja assim. Olha, pode acontecer de quê? De você provocar, né? De você, por exemplo, lembra que o professor Waldo sempre falava que os amparadores traziam o assediador para você atender. Eu penso que quando chegar num determinado nível, né? E tem aquela técnica... Ataque paraterapêutico. Hã? Ataque paraterapêutico. Isso, ataque paraterapêutico. Você se abre, deixa o assediador te assediar para você conseguir capturar ele, para fazer assistência para ele. Mas aí é outra questão, entendeu? É outra questão. A questão da isca também é outra questão. A isca consciente é uma outra questão. O assediador está... Porque perto da gente, a gente tem um monte de amparador e assediador, né? A gente está aqui no mar de consciências aqui. Né? Ou seja, Rosa... Desculpa, mas pode falar, desculpa. É só daquele jeito, eu não sei te responder. Eu entendo que para mim funciona assim. Eu acho que se eu tivesse que te dar uma resposta absolutista agora, eu diria que sim, é sempre assim. Mas eu não posso, eu não tenho certeza absoluta disso, não. Fala, desculpa, Eduardo. Não, eu ia falar justamente que a dinâmica do assédio é complexíssima, né? É muito mais complexa do que a gente pensa, que é só um ataque, uma defesa, uma aproximação. Tem toda uma relação e, às vezes, aí entra aí também a relação kármica, né? Do assediador com assediado, etc., né? Então, pessoal, olha, a gente chegou no nosso final. Eu agradeço demais a professora Rosa pelo altíssimo nível do debate, né? E, assim, aumentou bastante a nossa cosmovisão sobre a FEP e aumentou a nossa FEP sobre a cosmovisão e tudo junto e misturado. Então, eu agradeço demais, Rosa, tá? E você já está convidada aí para as outras vezes que você quiser participar com a gente aqui. Tá bom, eu agradeço demais a vocês também. É uma pena que eu tenho que sair correndo, porque eu tenho um curso que eu estou fazendo agora. Tá? Um beijo para todo mundo, muitíssimo obrigada, tá? Pessoal, obrigado a todos e até a semana que vem.